Termos de comércio internacional para contratos empresariais. Os termos de comércio internacional desempenham um papel crucial na celebração de contratos entre empresas, especialmente quando envolvem transações comerciais que ultrapassam fronteiras nacionais. Esses termos estabelecem as regras e obrigações que cada parte deve seguir, garantindo segurança jurídica e transparência nos negócios. A padronização desses termos é essencial para evitar conflitos e facilitar o entendimento entre empresas de diferentes países. Na venda direta de produtos, um dos aspectos fundamentais a serem considerados é a responsabilidade pelo transporte e pelos custos associados à operação. Os Incoterms, International Commercial Terms, são amplamente utilizados para definir esses detalhes. Por exemplo, um contrato pode estipular que a entrega seja realizada na modalidade FOB, Free On Board, em que o vendedor se responsabiliza até o momento em que a mercadoria é colocada no navio. Em contraste, no CIF, Cost, Insurance, End Freight, o vendedor cobre os custos e o seguro até que a mercadoria chegue ao destino. Esses detalhes são essenciais para garantir clareza na negociação. Além do transporte, a venda direta deve considerar os tributos aplicáveis na exportação e importação dos produtos. Dependendo do país, podem existir barreiras tarifárias que afetam o preço final da mercadoria. Nesse sentido, um contrato bem elaborado deve especificar a responsabilidade de cada parte no pagamento de impostos e taxas alfandegárias. Isso evita que uma das empresas tenha prejuízos inesperados e assegura que a operação esteja em conformidade com a legislação vigente no país de destino. A transferência de know-how é outro aspecto relevante nos contratos internacionais. Esse tipo de transação envolve o repasse de conhecimento técnico, industrial ou comercial de uma empresa para outra. Por exemplo, uma companhia pode fornecer a tecnologia e os métodos necessários para a produção de um determinado produto, garantindo que a outra empresa possa replicar o processo com eficiência. Para evitar o uso indevido desse conhecimento, é comum que os contratos contenham cláusulas de confidencialidade e restrições ao compartilhamento da tecnologia com terceiros. Um ponto crítico na transferência de know-how é a delimitação dos direitos de propriedade intelectual. O contrato deve definir claramente se o conhecimento repassado pode ser utilizado livremente pela empresa receptora ou se existem restrições, como o pagamento de royalties ou limitações territoriais. Isso evita disputas futuras e protege os interesses da empresa detentora do conhecimento. No caso do leasing essencial, o contrato internacional deve especificar as condições do arrendamento e os direitos e deveres das partes envolvidas. O leasing é um tipo de contrato no qual uma empresa concede a outra o direito de uso de um bem mediante pagamento periódico. No contexto do comércio internacional, esse tipo de contrato é essencial para setores como aviação e maquinário industrial, onde os equipamentos possuem alto valor e a compra direta pode não ser viável. Os termos do contrato de leasing devem detalhar aspectos como a manutenção do bem, seguro contra danos e a possibilidade de aquisição ao final do contrato. Em contratos internacionais, é fundamental estabelecer a jurisdição aplicável em caso de litígios. Por exemplo, uma empresa brasileira que faz leasing de uma aeronave de uma empresa norte-americana pode precisar definir se eventuais disputas serão resolvidas segundo as leis brasileiras ou norte-americanas. A fatorização, ou factoring, é um modelo de contrato comercial internacional que envolve a venda de créditos comerciais para uma empresa especializada, chamada de fator. Esse contrato é utilizado para obter liquidez imediata, permitindo que uma empresa antecipe o recebimento de valores que seriam pagos no futuro. No comércio internacional, a fatorização é frequentemente utilizada para minimizar riscos cambiais e garantir fluxo de caixa em transações de longo prazo. O contrato de fatorização deve especificar se a operação será com recurso ou sem recurso. Na fatorização com recurso, a empresa que vende os créditos assume a responsabilidade caso o devedor não realize o pagamento. Já na fatorização sem recurso, o fator assume o risco de inadimplência, o que pode encarecer a operação devido à necessidade de maior segurança financeira. Outro ponto relevante nos contratos internacionais de fatorização é a taxa de desconto aplicada sobre os créditos comercializados. Empresas que operam globalmente precisam levar em conta a variação das taxas de juros em diferentes mercados e a estabilidade econômica dos países envolvidos. Um contrato bem estruturado protege as partes contra oscilações inesperadas, se garante previsibilidade financeira.
A escolha da legislação aplicável ao contrato internacional é um fator determinante para evitar conflitos jurídicos. Cada país possui regras próprias sobre contratos comerciais, e a definição da jurisdição aplicável pode evitar longos processos judiciais. Por isso, muitos contratos utilizam cláusulas compromissórias que prevêem a arbitragem como forma de resolução de disputas, reduzindo os custos e o tempo de resolução dos conflitos. Além da escolha da jurisdição, os contratos de comércio internacional devem incluir cláusulas sobre força maior. Eventos como guerras, pandemias e desastres naturais podem afetar o cumprimento do contrato, e prever esses riscos no documento garante maior segurança para ambas as partes. Uma cláusula bem redigida pode estabelecer a suspensão temporária das obrigações contratuais, ou até mesmo a rescisão, sem penalidades em casos extremos. Outro aspecto crucial na celebração de contratos internacionais é a adequação às normas de compliance e combate à corrupção. Muitas empresas operam em países com legislações rigorosas, como a Lei Anticorrupção Brasileira e o Foreign Corrupt Practices Act dos Estados Unidos. Cláusulas contratuais que garantam conformidade com essas normas são fundamentais para evitar sanções e manter a reputação das empresas envolvidas. Os métodos de pagamento utilizados no comércio internacional também devem ser detalhados nos contratos. A utilização de cartas de crédito, por exemplo, é uma forma segura de garantir que o vendedor receberá o pagamento ao cumprir suas obrigações contratuais. Além disso, é comum que contratos internacionais prevejam mecanismos de ajuste cambial para minimizar perdas causadas por flutuações na taxa de câmbio. Por fim, a revisão periódica dos contratos internacionais é essencial para garantir que eles permaneçam atualizados com as mudanças legislativas e econômicas. Empresas que operam globalmente devem manter um acompanhamento constante dos seus contratos, assegurando que os termos acordados continuam vantajosos e viáveis para ambas as partes. Dessa forma, a utilização de termos de comércio internacional nos contratos entre empresas não apenas protege os interesses das partes envolvidas, mas também contribui para a previsibilidade e segurança das transações. A escolha criteriosa dos termos, aliada a uma estrutura contratual sólida, garante que as operações comerciais sejam conduzidas de forma eficiente e sem riscos desnecessários. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!